Salve Maria, caríssimos. Bem-vindos a mais um vídeo, o segundo vídeo do nosso canal, do nosso Instagram. E eu vou dar continuidade, certo? Sequência de vídeos. Na verdade é o primeiro vídeo que eu postei aqui, mas trataremos de um tema bastante diferente, mais elevado, e não menos importante que o primeiro. No primeiro eu tratei, no primeiro vídeo vocês podem olhar, assistir, está no meu canal, no meu Instagram. Eu tratei de uma análise do Hobbit, ou seja, estávamos no âmbito da literatura. Neste livro, estaremos no âmbito que eu estudo. Eu sou estudante de filosofia, e neste vídeo trataremos da filosofia. Mas é importante frisar que eu tratarei da filosofia, sua definição, sua importância, como está no post que eu fiz, de modo acessível ao público em geral, a iniciantes, em uma linguagem mais fácil, porém que não deixará de transmitir a beleza, certo? Intrínseca da filosofia. E deste modo eu espero remover certos preconceitos que as pessoas têm com a filosofia, preconceitos muitas vezes muito bem justificados, tendo em vista a má imagem que nos é passada pela filosofia atualmente, certo? Falando em termos modernos, porque de fato as coisas hoje se tornaram um pouco assustadoras. Então recorrerei aos grandes autores clássicos e medievais, especialmente Santo Tomás de Aquino, através de seus comentadores. No final do vídeo eu indicarei os livros que eu utilizei e ficarei muito feliz se com esse vídeo eu possa fazer, além de remover os preconceitos que as pessoas possam ter com a filosofia, se eu possa instigar alguém que é leigo no assunto a se aventurar neste amor à sabedoria, né, como iremos ver, a se aventurar nos estudos da filosofia. Então ficarei muito feliz. Mas, indo direto ao assunto, vamos para a definição de filosofia. Tá? Então, vamos para a definição etimológica. Filosofia ela pode ser definida etimologicamente como, literalmente, amor à sabedoria, ou amor da sabedoria. Então, vamos frisar um pouco esse ponto, certo? O filósofo ele não se autodenomina como sábio. Ele se autodenomina como amante da sabedoria. E, portanto, seu servo. Muitas pessoas elas acusam, não só filósofos, mas outras, né? De donos da verdade, né? Quando a pessoa está defendendo algum ponto de vista racional, ou algum ponto de vista que ela cresceu correto ou verdadeiro, as pessoas vão lá e acusam que você está se autodenominando ou se autopromovendo a dono da verdade. Mas vamos lá. Tratando do filósofo e do verdadeiro filósofo, isso é falso. Porque a relação que o filósofo tem com a sabedoria, com a filosofia, não é de posse, estritamente falando. É de amor e de servidão. Então, a partir do momento que você se põe como amante da sabedoria, você também se põe como amante da verdade. E quem ama, serve, certo? Doa-se. E, portanto, o filósofo, ele ama a sabedoria, ama a verdade e serve a verdade. Ele não é dono da verdade. Ele serve a verdade. Como um bom servidor que ele é, ele doa-se à verdade e, doando-se, também defende-a. Então é falso, é errado acusar falsamente certas pessoas como donos da verdade. Às vezes isso é mais um truque retórico, certo? Mas, passando para a definição essencial da filosofia, podemos defini-la como a ciência que estuda as causas supremas ou primeiras do ente. Isso é uma definição, digamos assim, em sentido lato, certo? Então vamos lá. Gustavo, e que história é essa aí de entes? Para entendermos a definição, então analisemos os pormenores dela mesma. Ente, numa linguagem mais fácil, pode ser definido como tudo aquilo que é. Tudo aquilo que é. Aquilo que é. Importante frisar essa definição. E as pessoas podem se perguntar,
A filosofia é mesmo uma ciência, tal qual outras ciências como a biologia ou a matemática? E a resposta é sim. Porquanto ciência é uma série de conhecimentos certos, coordenados e relativos a um objeto. Ora, temos o objeto, o ente, certo? E temos a filosofia com sua série de conhecimentos acerca do ente. Sua série de conhecimentos universais sobre o ente. Então, portanto, ela é sim uma ciência. Aliás, uma palhinha aqui do final, ela é a maior das ciências naturais, digamos assim, alcançadas pela razão do homem, tendo em vista a universalidade e a dignidade de seu objeto. Mas vamos lá. O que diferencia a filosofia em sentido lato das outras ciências? É mister que nós separemos, certo? Façamos uma divisão entre um objeto material de uma ciência e seu objeto formal, ou sujeito, né? Como preferirem. O objeto material de toda ciência é o ente. O objeto formal é a razão pela qual nós estudamos o ente. Então, por exemplo, na biologia, nós estudamos o ente enquanto, ou seja, a razão pela qual nós estudamos o ente é enquanto ele é um ente vivo, certo? Enquanto ele tem princípio, de forma mais específica, enquanto ele tem princípio interno, intrínseco de movimento ou de operação. Essa é a definição de ente vivo, certo? Por exemplo, na matemática, nós trataremos dos entes enquanto quantidades. Então, as ciências elas se diferenciam pelos seus objetos formais, né? Ou seja, pelas razões pelas quais nós analisamos o ente. E a razão pela qual, em sentido, de novo, em sentido largo, né? Em sentido lato, pela qual a filosofia estuda seu objeto, é pelas suas causas supremas, certo? E dentre essas causas, a principal que eu diria para iniciantes, talvez, é o que Dom Tiago Sinibaldi, um tomista do século XIX, ele vai dizer que é a causa intrínseca, né? A causa primeira ou a causa suprema intrínseca, que é a essência das coisas, certo? Então essa é a razão pela qual a filosofia estuda seu objeto em sentido lato. Bom, é também importante frisar que existem divisões dentro da filosofia, certo? Nós teremos, por exemplo, partes da filosofia, como a lógica, como a física ou filosofia da natureza, como a metafísica, que aliás é a mais importante, é a filosofia primeira, certo? Eu não tratarei de todas essas partes nesse vídeo, tendo em vista o fim que eu almejo aqui. Então eu vou tratar, tendo já falado sobre a definição geral de filosofia, eu vou tratar da metafísica. Eu não sei se eu posso afirmar de tal modo, mas que para mim é quase como a filosofia em sentido próprio, né? A metafísica, que é chamada filosofia primeira, por Aristóteles, né? Então, vamos lá. Qual o objeto próprio da metafísica? O objeto próprio da metafísica, dirão-nos toda a tradição clássica, é o ente enquanto ente, certo? É o estudo do ente enquanto ente. Então, é o estudo daquilo que é enquanto ele é aquilo. Parece meio confuso, mas eu vou explicar e vocês vão entender. Como eu já disse, mas agora analisando pormenorizadamente, a ciência se diferencia por seus objetos formais. Então, eu citei já a biologia, a matemática, que estudam o ente enquanto vivo, enquanto quantidade. Temos a física, por exemplo, que estuda o ente móvel, certo? Então, são várias razões pelas quais eu posso estudar o ente. A filosofia, ela tem a razão mais universal de todas, porque ela vai tratar do ente não enquanto vivo, não enquanto
móvel, mas enquanto ele mesmo, certo? Ela vai tratar do ente enquanto ente. E ela vai ser a mais universal das ciências e, portanto, a maior das ciências, a mãe de todas as ciências naturais e a ciência mais superior, certo? Pela universalidade de seu objeto ou sujeito, como preferirem. Então, o ente que o metafísico estuda, ele existe realmente, certo? Ele não é o que nós chamamos de ente de razão. Existem os entes reais, outra divisão, certo? Existem os entes reais e os entes de razão. Os entes de razão são aqueles que existem apenas em nossa mente, certo? Apenas em nosso intelecto. Não existem na realidade. O ente que o metafísico estuda, ele existe na realidade. Em ré, como diriam os escolásticos, né? Na realidade. E diferencia-se, portanto, do objeto da lógica, certo? Que, por sua vez, é uma parte da filosofia, que estuda os entes de razão. Certo? Um metafísico, partindo das coisas sensíveis que nós sentimos, né? Essa é a definição de sensível, ele irá para além e considerará realidades que não são sensíveis, que não nos são captadas pelos sentidos, certo? Mas ele partirá das coisas sensíveis e chegará a estas realidades. Como, por exemplo, a alma humana, sim. A filosofia ela chega à existência da alma humana. Talvez eu faça um vídeo sobre. Chegará, por exemplo, a tratar de temas como Deus. Sim, a filosofia trata de Deus enquanto atingido pela razão e a partir das coisas sensíveis. Então você vê que ela parte das coisas sensíveis, que não é palpáveis, para coisas mais obscuras, menos palpáveis, certo? E aí está toda a universalidade e a beleza da metafísica, né? Porque, veja, quando eu estudo o ente enquanto ente, inevitavelmente eu chegarei às causas do ente. E inevitavelmente eu chegarei à causa primeira do ente, que é Deus mesmo. E é desse modo que nós podemos dizer que a metafísica ela é certa teologia natural, certo? Claro, ela vai se diferenciar da teologia sagrada, porque a teologia é o estudo de Deus, né? A definição de teologia é o estudo sobre Deus, né? E a metafísica ela vai ser chamada, sob certo aspecto, de teologia natural, justamente porque ela vai atingir a Deus apenas pelo uso natural da razão. Enquanto o quê? Deus enquanto ele mesmo? Não, enquanto Deus enquanto ele é causa do ente, certo? A teologia sagrada, por sua vez, que não é o que vamos tratar nessa aula, vai tratar de Deus enquanto ele se revelou, certo? À luz da fé e não à luz da razão. O que por isso não tira seu valor de forma alguma. É sabido que a teologia, justamente por ser o estudo de algo revelado por Deus mesmo, é mais elevada ainda do que a filosofia, certo? Está em outra ordem, no caso, né? Não está na ordem natural das ciências naturais. É superior a ela. E, aliás, muitos vão dizer que essa é justamente a glória e a miséria, se assim podemos dizer, da metafísica, certo? Porque, assim, enquanto o objeto adequado do intelecto humano seja o ente, o objeto próprio dele é a essência das coisas sensíveis, certo? E o que é essência, Gustavo? Você pode estar se perguntando, né? É aquilo pelo qual alguma coisa é, certo? Então, o objeto próprio do intelecto humano, que é o menor dos intelectos criados, vai ser a essência das coisas sensíveis, certo? Mas, partindo disso, do sensível, nós poderemos chegar ao imaterial, certo? A coisas imateriais. E a Deus mesmo. Então, assim, a metafísica, ela é gloriosa, né? Justamente porque ela é tão universal ao ponto de chegar até Deus, mas ela também é, de certa forma, humilde. Por quê? Porque é o objeto próprio do intelecto humano, certo? O objeto próprio de todo metafísico, tendo em vista que eles são humanos, vai ser a essência das coisas sensíveis.
Então nós temos esse certo paradoxo, né, na metafísica, de humildade, de glória, né? Tendo dito isso, eu creio que eu posso terminar por aqui. Esse vídeo foi bem breve, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Se você está vendo pelo YouTube, por favor, siga o meu Instagram, estará na descrição do vídeo. Se você está vendo pelo Instagram, peço que curta, compartilhe, tanto no YouTube como no Instagram. Siga o meu Instagram, caso você não siga. E também comente qualquer dúvida que tenha. Lembrando aqui, o que disse no início, os livros que utilizei foram os seguintes, né? O Elementos de Filosofia, só usei o primeiro tomo mesmo, do Dom Tiago Sinibaldi, editado e publicado pela editora Santo Agostinho, Instituto Santo Agostinho, perdão. Eu utilizei também do Introdução à Filosofia e principalmente à Metafísica, do Dom Juan Manuel Ortiz y Lara. Este livro foi produzido por um amigo meu, ele não está à venda em livrarias, editoras, mas ele produz por demanda. E eu usei também esse manual em inglês do padre William Wallace, dominicano, chamado The Elements of Philosophy, A Companion for Philosophers and Theologians, ou seja, elementos de filosofia. Eu realmente não sei bem onde encontrar também não pesquisei onde encontrar esse livro, porque esse livro eu peguei emprestado da biblioteca do grupo do qual eu participo, então talvez seja um pouco complicado de achá-lo. Então é isso.